Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente queria agradecer ao pessoal do Conaenge pelo convite. É uma oportunidade interessante de aprender um pouquinho sobre o setor que eu vou falar, que é o setor de saneamento, e o tema que eu vou falar é sobre saneamento no Brasil e seu potencial para desenvolvimento profissional em engenharia, uma vez que o congresso é voltado para o público de engenheiros. Primeiramente vou falar do meu currículo, quem eu sou. Então, meu nome é Juliano Vitor Dragoni, eu sou diretor técnico da GS Nima e presidente do conselho do Sindicom. Sindicom é um sindicato patronal das concessionárias privadas de água e esgoto atuando no Brasil. Eu estou há 20 anos no setor de saneamento, atuei na primeira concessão de água e esgoto, que foi junto com a Odebrecht e a Suez Ambiental, empresa francesa, em 96. A primeira concessão foi em 95, em 96 eu já estava trabalhando nesse segmento. Então fazem 20 anos que eu estou nesse segmento de engenharia sanitária. Falar um pouquinho sobre o Sindicom. O Sindicom é o sindicato patronal das concessionárias privadas de água e esgoto, onde eu sou o presidente do conselho. Esse sindicato é responsável pelas concessionárias privadas do Brasil todo, de água e esgoto. Então, tudo que está acontecendo de engenharia, de investimento, de técnica, de melhores práticas, nós do Sindicom estamos acompanhando. O Sindicom também tem como missão promover a participação privada nos serviços públicos de água e esgoto, através do incentivo à eficiência da gestão das empresas. Por quê? A gente acredita que o problema do saneamento no Brasil não é a falta de recursos financeiros, mas sim a falta de gestão. Então, a gente investe muito nas concessionárias em programas de capacitação técnica, programas de capacitação gerencial. O Sindicom, por exemplo, ele faz um Encontro Nacional das Águas, que é o ENA, que é bienal, é um encontro onde todas as concessionárias privadas se encontram discutindo temas técnicos, discutindo temas políticos, discutindo temas de recursos humanos, de comunicação, discutindo vários temas. O Sindicom também promove o prêmio Sustentabilidade, que também é bienal. Esse prêmio também incentiva a inovação nas empresas que são conveniadas, pagando prêmios para os melhores projetos. Nós tivemos o ano passado um sucesso que foi realizado aqui em São Paulo, essa primeira premiação. Foram premiadas 3 empresas em 3 categorias, e foi um sucesso. Então, a gente está sempre incentivando a inovação, sempre procurando promover a sinergia das empresas, a troca de experiência, voltada sempre à melhoria das práticas de gestão. Bom, também a gente trabalha fornecendo informações para a ABICOM. Quem é a ABICOM? A ABICOM é a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Água e Esgoto, que atua mais na parte institucional. Ela se relaciona com Brasília, defendendo os interesses do setor privado do saneamento, com relação às leis, com relação ao marco regulatório do setor, com relação também às portarias que regem o setor. E o Sindicom fornece informações técnicas, ou seja, anualmente nós coletamos informações das concessionárias para fazer um benchmark interno e também fornecer informações à ABICOM para que ela publique seu panorama anual. Então, o SPRIS, que é o Sistema de Coleta de Informações do Privado relativo a saneamento, é o equivalente ao SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, onde o Ministério das Cidades anualmente coleta informações de todas as concessionárias, sendo elas públicas ou privadas. Nós fazemos, então, a parte interna do SPRIS, que é do privado, e fornecemos dados para a ABICOM e benchmark para os nossos associados. Falando um pouquinho agora do cenário do saneamento no Brasil. O Brasil ele tem 3 tipos de concessionárias hoje. Nós temos as companhias estaduais, que é uma Sabesp, uma Copasa, uma Sanepar, que são prestadores de públicos regionais, que tem 70% do mercado brasileiro. Nós temos as autarquias, que são serviços municipais ou os departamentos municipais,
que são aquelas empresas de saneamento da prefeitura ou que estão sob comando da prefeitura, que são 25%. E nós, do setor privado, hoje representamos apenas 5% dos municípios. Então tem muito que crescer ainda. Falando sobre o desafio do setor. Hoje o setor de saneamento é um dos setores mais deficitários de infraestrutura. Se a gente for falar um pouquinho sobre água, se a gente olhar a apresentação que nós estamos vendo agora, em 2013 nós tínhamos 93% de cobertura de água. Quando eu falo cobertura, tem a rede passando na casa, não quer dizer que tem água. Desses 93% aí, se a gente for ver aqueles sistemas que têm intermitência, ou seja, rodízio, isso aí deve cair bastante. Em 2014 não houve uma evolução, permaneceu praticamente na mesma coisa, 93%. Então água, se a gente pode falar que está resolvido o problema, em termos de cobertura sim, mas em termos de continuidade de abastecimento, tenho certeza que não. Passando para o pior segmento, que é o esgoto. O esgoto é vergonhoso. O esgoto, em 2013, a gente tinha 54% de coleta. Em 2014, permanecemos na casa dos 54%. Coleta de esgoto referente à água que eu consumo, ou seja, tem rede passando na frente, coletando aquilo. Ou seja, 46% da população brasileira não tem coleta de esgoto. Vergonhoso. E quando a gente vai para tratamento de esgoto, o índice é pior ainda. A gente em 2013 tinha 39%, em 2014 estamos com 40,78%. Ou seja, há muito o que se fazer. Se a gente olhar o mapa do Brasil agora, esse mapa aqui ele representa mais ou menos o que precisa se investir segundo o Plano Nacional de Saneamento, que é o PlanSAB, que foi concluído em 2013. Se a gente olhar por região, a região que mais se precisa investir ainda é a região sudeste, com 119,9 bilhões. Apesar de ter um índice de cobertura maior que as outras regiões, mas é a região mais populosa hoje, então a gente precisa investir mais. A somatória de investimento passa da casa dos 300 bilhões, e o PlanSAB previa isso, resolver investir esse dinheiro em 20 anos, ou seja, mais de 15 bilhões por ano deveriam ser investidos em saneamento, água e esgoto no Brasil. Se a gente olhar agora esse gráfico aqui e mostrar para vocês o que vem acontecendo desde 2007, a gente vai ver que nós não vamos conseguir em 20 anos resolver o problema de saneamento. Em 2007 nós tínhamos 4,2 bilhões total do setor, isso privados, públicos, não interessa da origem do recurso. 4,2 bilhões. Em 2010, dobrou um pouquinho para 8,9. Em 2013, a gente chegou no patamar dos 10 bilhões. Em 2014, 12. Mas notem que a partir do PlanSAB, que prevê 15,2, 15,4 ou 15,6 em 2015, nós não estamos atendendo. Então, se a gente olhar essa média de 2002 até 2012 de 7 bilhões por ano, nós só vamos chegar à universalização em 2054. Se a gente olhar a participação do setor privado, que é essa barrinha verde no gráfico, nós vamos ver que o privado está com um investimento expressivo, ou seja, do total investido em 2014, 20% é do privado. Então isso é fundamental. Isso mostra a importância fundamental da participação do setor privado nesse segmento da infraestrutura. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque a gente prevê com a PPI, que é o programa de incentivo do governo Temer para a iniciativa privada, fomentando as concessões, nós vamos ter uma participação mais expressiva nisso daí, e isso vai gerar muito emprego. Então, se a gente olhar agora nesse slide sobre os investimentos privados em concessões de água e esgoto, desde 94, na verdade 95 que começou os investimentos, até 2015, foram 33 bilhões de reais contratados, são quase 13 bilhões previstos de 2015 a 2019, ou seja, nas concessionárias já associadas, e foram 9
bilhões realizados até 2014. Ou seja, é um investimento expressivo, mas que dá para melhorar e com certeza vai melhorar. Agora a gente olhando um pouquinho sobre o tipo de contrato. As concessões têm várias modalidades. As concessões elas podem ser totais, ou seja, pega água e esgoto. As concessões podem ser parciais, só de água, só de esgoto. Existem também as PPPs, que são modelos de contratos onde a companhia ou o município ainda é o titular do serviço. Ela praticamente subcontrata o privado. E depois eu explico um pouquinho a diferença entre concessão e PPP. A diferença básica de uma concessão é a concessão eu faturo direto para o usuário. Quem é o meu cliente é o usuário direto. E na PPP o cliente é a companhia titular de prestação de serviço. Ou a Sabesp, ou um DAI, um SAI, ou uma Copasa. Continuam sendo titular de serviço e pagam uma contraprestação mensal. Praticamente tem outras diferenças, mas a diferença básica é essa. Então, se a gente olhar o tipo de contrato no segmento privado, nós temos concessão plena, 133 contratos em 138 municípios. Por que isso? Porque alguns municípios fazem consórcio. Então, eu tenho alguns municípios aí que fizeram 3, 4, um consórcio e esse consórcio contratou a concessão plena. Região da Prolagos, por exemplo, dos lagos lá do Rio, Cabo Frio, Búzios, tem a Prolagos, que é a concessionária privada, onde essas cidades fizeram um consórcio e contrataram a concessão plena. Nós temos concessões parciais, são 28 contratos. E nós temos PPP, são 15 contratos em 65 municípios. Mesmo caso da concessão plena, alguns municípios fizeram consórcio, algumas empresas fizeram consórcios e contrataram a empresa privada. Nós temos subdelegação. O que é a subdelegação? Subdelegação é uma concessionária fazendo a delegação do serviço, ou seja, é como se fosse uma subterceirização. Por exemplo, é o mesmo caso, uma Sabesp no município onde ela atua, ela delegar toda a operação de água e esgoto para essa concessionária no modelo de concessão. A subdelegação pode ser chamada também de subconcessão. Nós temos um contrato vigente assim. Nós temos a locação de ativos. Locação de ativos é como se fosse um financiamento de obra, onde esse modelo não interessa muito mais para o privado hoje em dia. Onde uma Sabesp ou uma empresa municipal, ou uma Copasa, qualquer prestador de serviço público, ela contrata o privado para fazer a obra e depois dessa obra o privado passa a operação para essa concessionária pública e essa concessionária paga como se fosse um aluguel desse ativo por um período de tempo. Então nada mais é que um financiamento disfarçado. E nós temos outros tipos de contrato que são assistência técnica, são contratos de prestação de serviços por prazo não superiores a 5 anos, que são as permissões ou contratos de emergência. Então, esse é o cenário hoje dos contratos. Se a gente olhar a participação do Brasil, dos privados no Brasil, nós somos hoje atuando em 316 municípios e atendendo 31,1 milhões de pessoas, direta e indiretamente. O estado que mais tem a participação do privado é o estado de Tocantins, porque toda a companhia estadual local lá ela foi concedida para a iniciativa privada. Então todas as cidades do Tocantins são concessionárias privadas, está atuando lá o Odebrecht Ambiental. Depois nós temos a grande participação na região sudeste, foi onde se iniciou o movimento de concessão desde 94, 95. Uma concessão no Amazonas, que seria hoje a maior concessão da capital, que é Manaus. Participação privada é uma concessão plena. Então a gente está no Brasil todo, em todas as regiões. Se a gente olhar também a distribuição por tamanho de população, vocês podem notar aí no gráfico que 73% da atuação privada é em municípios de pequeno porte, menores que 50 mil habitantes. Depois mais para frente a gente vai ver algumas questões
que perseveram no setor, são alguns mitos que o corporativismo costuma falar sobre o privado, e nós vamos ver que não é bem assim algumas coisas. E esse é um dos casos que o privado só quer atuar em município grande. A gente está olhando o gráfico aí que 73% atuam com cidades até 50 mil habitantes. Agora falando um pouquinho do serviço, né, do que é isso, o serviço, como o engenheiro pode atuar no segmento de água e esgoto, de saneamento. Pode atuar de diversas formas. Então vamos entender um pouquinho qual que é o ciclo da água no saneamento. Uma empresa de saneamento, uma concessionária que presta serviço de água e esgoto, ela tem, primeira coisa, uma captação de água bruta, que pode ser superficial ou pode ser subterrânea. A superficial nós temos um rio, um córrego, um lago, alguma coisa, e um sistema de bombeamento que vai bombear essa água até uma estação de tratamento. No caso de uma captação subterrânea, nós temos poços que podem estar em diversos aquíferos, aquíferos do Guarani, aquífero Bauru, tem vários aquíferos, então a captação é feita de maneira subterrânea com bombas submersas. Nesse caso, um poço dificilmente manda água para uma estação de tratamento. Eu vou explicar mais para frente qual que é a diferença de uma água captada superficialmente e uma água de poço. No tratamento é bem diferente. A água captada superficialmente, ela requer um tratamento numa estação de tratamento mais aprimorada, com mais processo, enquanto uma água subterrânea, ela precisa de um aprimoramento, simplesmente uma coisa mais simples, que no caso é cloração, que é a desinfecção da água, porque ela já está com uma pureza um pouco, com uma turbidez, com materiais sólidos suspensos bem baixo. Depois da captação, então, ela vai por uma adutora, no caso da água bruta, passa por uma adutora e chega numa estação de tratamento. A estação de tratamento de água tem vários modelos, eu vou citar três modelos que são mais comuns utilizados. O sistema convencional de uma estação de tratamento de água é composto por floculação, é onde a água bruta chega, você dosa um coagulante, e essa coagulante vai fazer com que a matéria que está em suspensão na água forme flocos, e no floculador eles começam a se chocar. Esse floculador pode ser hidráulico mesmo, através de chicanas, onde a água percorre um movimento assim, ou pode ser através de agitadores, onde há essa mistura e fazendo esses flocos formados da mistura do coagulante com a água bruta se chocarem e formarem flocos mais pesados. Por que tem que formar floco pesado? Para ir para um segundo processo, que é a decantação. Esses flocos pesados, na decantação, eles vão decantar e a água limpa sai por cima. Então, essa é a segunda etapa de um processo de ETA convencional. A terceira etapa seria um processo de filtração, onde essa água decantada passa por filtros, geralmente com areia, carvão, cascalho, depende, tem vários modelos de filtro, que pode ser descendente, a água entra por cima e sai por baixo, pode ser filtração ascendente, a água entra por baixo e sai por cima. Isso depende muito da característica da água bruta e do nível de pureza que a gente quer chegar. Depois da filtração, existe a desinfecção, que é a dosagem de um agente desinfectante, que pode ser cloro, pode ser uma ozonização, pode ser ultravioleta, tem vários processos também. E daí tem a fluoretação, que em alguns estados é obrigatória, para outros não, e a partir daí a água está apta a ser distribuída. Esse é um processo de tratamento convencional. Existe um processo de tratamento por flotação, que é igual ao processo convencional, só que no lugar do decantador, nós temos um flotador. O que é o flotador? Flotador é, em vez do lodo descer e a água sair por cima, é injetado ar e água por baixo, o lodo sobe e a água sai limpa por baixo. É um processo diferente, que é utilizado geralmente onde se não tem muito espaço para fazer uma ETA convencional, porque ele requer um espaço menor, já que você está usando energia, gasta-se mais energia, mas também usa-se uma área menor para se fazer
esse processo. Depois o processo é o mesmo, você tem a floculação, o flotador, o filtro e a desinfecção. O maior flotador hoje no Brasil destinado para abastecimento urbano está em Manaus, na concessionária Manaus Saneamento, concessionária privada. E o terceiro processo que está crescendo no Brasil é o processo por membrana, também onde você tem pouca área e uma água com uma característica constante, uma água bruta não muito que mude suas características abruptamente durante o ano. Você pode usar esse processo com membrana, que é o processo de ultrafiltração, osmose, que você tem uma pressão de energia contra uma membrana e esses resíduos ficam retidos nessa membrana. Estou falando bem chulo mesmo para que seja claro, mas a membrana é um processo novo, há 10 anos, 15 anos aí, mas que vem evoluindo muito, porque anteriormente o custo de energia para isso era muito alto e hoje a evolução tecnológica, as características das membranas estão favorecendo muito, chegando a ser competitivas até com uma ETA convencional, o custo operacional do processo por membrana. Então hoje em dia ela é estudada também bastante. Bom, depois do tratamento de água, nós temos a distribuição de água. Nós temos as adutoras que fazem a macro distribuição e mandam para reservatórios, ou nós temos distribuição direta na rede por bombeamento, através de estações elevatórias de água. Então é aí que a água tratada vai chegar na casa de cada um, ou através de gravidade, centros de reservação, ou por bombeamento das estações elevatórias de água. A partir daí, essa água é consumida pelo usuário e ela é descartada no esgoto. Então aí tem um sistema de coleta de esgoto, que nada mais é que rede coletora de esgoto, passando na frente da casa. Qual que é a dificuldade? Como que se dá manutenção? Só para vocês entenderem um pouquinho, para a gente dar um pouquinho de valor ao serviço de esgoto. A coleta de esgoto, se ela não está bem feita a ligação, ela pode obstruir. E quando chove, se estiver interligado com a rede de drenagem, que na maioria dos municípios ocorre, há um estorno, um retorno desse esgoto para a casa das pessoas. Então a manutenção preventiva dessa rede, através de limpeza, a retirada dessas ligações irregulares das galerias pluviais e a manutenção também corretiva dessas redes é extremamente importante. A partir desse sistema de coleta, dessa rede coletora de esgoto, existem também o sistema de afastamento para as estações de tratamento de esgoto, onde são estações elevatórias de esgoto que coletam que pega todo esse esgoto dessas redes coletoras e enviam para uma estação de tratamento de esgoto, que são chamadas ETs. A estação de tratamento de esgoto também ela tem dois tipos, pode ser processo biológico, geralmente são processos biológicos ou processos físico-químicos, mas no saneamento a maioria é processo biológico, que pode ser aeróbio e anaeróbio. O processo aeróbio é onde se envolve um sistema de aeração, onde você vai aerar o efluente que está entrando e fazer com que essas bactérias atuem de maneira mais rápida. E o sistema anaeróbio é um sistema onde você vai ter outro tipo de bactéria que não precisa de oxigênio e vai digerir esse lodo de maneira mais lenta. Geralmente o processo anaeróbio é formado por UASB, que são reatores anaeróbios, e por lagoas, aquelas famosas lagoas de tratamento. Então o esgoto entra e fica um tempão lá, então esse é o sistema anaeróbio que ocorre. Qual que é praticamente as diferenças, né? O processo anaeróbio é um processo de baixo custo operacional, se for lagoa também é de baixo investimento, mas a eficiência não é boa. Hoje em dia não está se fazendo muito mais lagoa, não é um sistema adequado, a gente pelo menos na visão do privado. E nós temos também o sistema aeróbico, que hoje é um sistema que custa um pouquinho mais operacionalmente, mas também em termos de investimento é baixo também. Porque o investimento anaeróbio, se for fazer um ASB, é muita obra civil, então ele acaba saindo um investimento maior e um custo menor, enquanto o sistema aeróbio é um investimento um pouco menor e um custo maior. Tem que, de novo, fazer um estudo de tratabilidade do efluente. Cada caso é um caso. Então é uma coisa que você vai definir, tem que fazer um estudo econômico, técnico, econômico, financeiro,
baseado nas características do efluente de entrada e o que você quer que saia. Então, a engenharia está entrando tanto na fase de projeto, quanto na fase de obra, quanto na fase de estudo. Então a gente percebe que tem engenharia para todo lado aqui. Feito o tratamento, que pode ser um sistema misto também, de WASB anaeróbio mais aeróbio. Então existem essas duas condições, que da minha concepção é um sistema para mim vantajoso. Fazer um reator de WASB, depois uma aeração, você tem um processo bem otimizado e você tem um custo operacional razoável. Feito esse tratamento, você vai descartar no corpo hídrico. E a partir daí, você também tem um outro resíduo que gera, tanto na ETA também, que a gente pode falar, quanto na ET, é o lodo. A gente tirou o lodo lá da ETA, da água, principalmente da água superficial, e tirou o lodo agora também da ET, e nós vamos ter um problema com esse lodo. Então, esse lodo tem um tratamento, que você tem que secá-lo. Então, utiliza centrífugas, utiliza filtros prensas, vários processos podem ser dimensionados, e você tem a disposição final em aterro. No caso de energia, você pode, no caso de lodo de ET, você também pode ter um reaproveitamento energético. Bom, a gente percebeu aqui, como eu falei, tem vários campos dentro do saneamento para engenharia. Então, aqui a gente está citando algumas especialidades da engenharia que são empregadas no saneamento. A própria engenharia de produção, eu sou engenheiro de produção, sou formado pela Universidade Federal de São Carlos, lá no campus de São Carlos, me formei na turma de 96. Tenho engenheiro químico, vários amigos são engenheiro químico, o diretor da CAB Ambiental, que é uma empresa, um grupo grande que atua no saneamento privado, o diretor da unidade São Paulo Norte da CAB Ambiental é um engenheiro químico. Engenheiro sanitarista é óbvio, está aí. O engenheiro ambiental também é óbvio. Nós temos que mexer com parte de licenciamento, nós temos que mexer com projetos de licenciamento, nós temos que mexer também com a questão ambiental de reflorestamento das áreas ambientais. Então está aí o campo, um campo vasto. Engenharia civil nem se fala, muita obra também para se fazer. 300 bilhões de reais a serem investidos e grande parte é infraestrutura, é obra mesmo. A parte de engenharia de segurança, com muitas obras também tem um engenheiro de segurança, e na operação também requer-se um engenheiro de segurança. Engenheiro mecânico, 90% do nosso sistema é energia elétrica e por causa de bombeamento, então nós temos muita parte de bombeamento, parte hidráulica também, então aí campo do engenheiro mecânico. Engenheiro eletricista, nem se fala, motores elétricos são a maioria do consumo, do custo de uma empresa privada. Se não for o primeiro, é o segundo, é energia elétrica. Então tem a manutenção dos painéis, tem a parte de automação das unidades, parte de instrumentação, então automação e controle, e a parte de computação. A engenharia, o saneamento requer muita informática, nós temos a parte de supervisão e controle, que são softwares, nós temos toda a parte de TI, de segurança da informação, nós estamos prestando serviço público, então essa parte de supervisão deve ter redes protegidas, nós temos sistemas de modelagem hidráulica, nós temos sistemas informáticos de faturamento, de billing, de avaliação do cliente, nós temos GIS, que é o georreferenciamento, nós temos uma infinidade de área na área de computação também. E na área do ciclo da água, a gente esqueceu de falar um processo importante também, que é a gestão comercial. A gente faz todo aquele serviço, mas nós temos um sistema, temos que faturar, então nós fazemos leitura, entrega da conta, nós fazemos o processo de corte, de ligação para quem não paga. E isso às vezes também a engenharia, nós temos engenheiro à frente dessa atividade dentro da empresa, porque requer também um pouco de obra de corte, obra de supressão de ramal, e requer um pouquinho também de habilidade para lidar com o cliente. Então, geralmente um engenheiro de produção, um engenheiro mais daquela área mais voltada à administração, tem se dado bem nesse segmento. Se a gente olhar, como nós falamos lá atrás, naquele slide sobre a meta
de se investir 300 bilhões para universalizar, a ideia é de se gerar mais de 11,9 milhões, mas são 11,9 milhões de empregos diretos e indiretos. Essa é uma fonte do Instituto Trata Brasil. Para quem quiser saber mais detalhes sobre saneamento, o Instituto Trata Brasil é uma ONG que atua forte em favor do saneamento. Ela não está do lado privado, do lado público, ela está em prol do saneamento. Então eles têm vários estudos lá de perdas de água, estudos sobre o que gera economia de saúde, o saneamento. Por exemplo, a cada R$1 investido em saneamento, se economiza 4 em saúde. Essas são algumas coisas que eles preveem. Então, olhando esses números aí, 11,1 milhões de emprego nos próximos anos, segundo a meta do Plan Sabe, é um campo que a gente está apostando bastante. Eu recomendo vocês, quem tiver interesse em entrar nesse segmento de saneamento, que está fazendo, que faça a engenharia que for, mas que entre talvez, faça uma pós-graduação, um mestrado na parte de saneamento. Tem várias universidades fornecendo cursos de hidráulica, cursos voltados à engenharia sanitária, que eu acho que isso vai dar uma empregabilidade maior para vocês. E a engenharia civil também, com obras, vai crescer bastante, né? Se a gente olhar assim, só para ter uma ideia, o nível, né, os empregos de nível superior nas concessões privadas, eles representam 20%. Desses 20%, a gente tem uma estimativa que 15% é formação em engenharia. Então, é um campo bastante promissor. Se a gente olhar também algumas áreas complementares à operação de saneamento, nós temos aí a parte de projetos. É muito projeto, gente. Não só para o privado, mas para o público. Hoje, se a gente olhar essa PPI, que é do governo Temer, que é incentivo às concessões privadas e à participação privada no setor, eles falam o seguinte, que vai ter que ter bons projetos para se ter prioridade de apoio do governo. Então, essa área de projetos vai crescer bastante. Parte de equipamentos, medição, bombas, a parte de barragens. Crise hídrica está aí, está aflorando em vários estados aí, é uma coisa que está persistindo em vários estados. Então, está surgindo muitos projetos de barragens. A parte de laboratório, engenharia química, né? A parte da análise de água e esgoto. Nós temos aí a proteção de mananciais, que eu falei lá atrás. A parte de engenharia ambiental vai crescer bastante. Redução de perdas. Se a gente falar isso, então tem um campo enorme. O Brasil perde 40% da água produzida. E esse número para mim é maior, até porque das concessionárias, poucas medem de fato o volume que produzem. A maioria desses volumes são estimados. Então a gente acredita, nós os privados, que essa perda é maior de 40%. Então tem um campo enorme. Se a gente fazer comparação com o Japão, que perde menos, que a perda é menor de 8%, se a gente fizer comparação com a Alemanha, com Israel, que é tudo abaixo de 12%, então a gente tem muito o que fazer nesse segmento. Parte de gerenciamento de informações, aquilo que eu falei, é muito software, existe toda uma integração, toda uma estrutura de rede por trás disso. Parte de gestão comercial, que é aquela parte de faturamento, de arrecadação, de relação com o cliente. O reuso, que está crescendo bastante, que é aquilo. O que é o reuso? Pegar o efluente de um tratamento de esgoto e fazer reutilização para irrigação, pode ser feito para lavagem de rua, pode ser feito para lavagem de pátio, em alguns casos para banheiro, para reutilização em banheiros, como descarga. E reabastecimento de aquífero também, recarga de aquífero. Você pode tratar um efluente para recarregar esse aquífero e preservar o meio ambiente. A parte de eficiência energética, como eu disse, energia é o segundo maior insumo ou o primeiro das concessionárias. Então a eficiência energética é uma coisa fundamental. Então engenheiros elétricos, ao campo grande para vocês atuarem, junto com os engenheiros mecânicos também. E a inovação tecnológica, que tem que estar presente em todo esse segmento, porque é um segmento que presta serviço público e é regido por tarifa. Então a criatividade para ter tarifas justas, buscar inovação é fundamental nesse segmento. Então, gente, o que eu queria falar para vocês é que o setor vai crescer bastante nos próximos anos.
A gente vai precisar de profissional, eu falo o setor privado, vai precisar de profissional. A gente já tinha esse receio há uns 3, 4 anos atrás e a gente já sente isso na pele, a dificuldade de se encontrar profissionais com experiência nesse setor. Então, vocês estão vendo o tamanho de investimento. Hoje, no governo Temer, e acredito que nos próximos governos, é o segmento da infraestrutura que vai ter prioridade. Então, eu espero que vocês venham trabalhar com a gente e a gente está à disposição, a Abicom Sindicom, para tirar qualquer dúvida de vocês. Inclusive no site tem um banco de currículos e a gente está recebendo currículos de vocês. Obrigado e conte com a gente.